E aí galera do YouTube, eu sou o Joey do canal MangaTube. E galera, dessa vez, review de Vinland Saga. Foi também um mangá muito pedido por vocês para fazer review e um dos que eu também mais queria trazer a review para vocês. Isso porque o Vinland Saga foi um dos mangás, né, e continua sendo um dos mangás que mais me impressionaram. Tanto em questão de história quanto em reviravoltas que acontecem no mangá. Então se você está curioso aí para saber do que se trata o Vinland Saga, continua aí que eu garanto que no final dessa review você não vai se arrepender. Então, bora lá! Então galera, todo vídeo evite dúvida, sem spoiler. E com o Vinland Saga não vai ser diferente. Então, do que se trata essa história? Antes de falar, já vou dizer galera, não tem como eu introduzir a história pra vocês sem dar um spoiler de coisas que vão acontecer nos volumes seguintes do mangá. Então, se você realmente não gosta assim de nenhum tipo de spoiler, vai assistir outro vídeo do canal, vai ver outras reviews, porque esse aqui não vou dar spoiler só do que acontece no volume 1, e sim de o que acontece em outros volumes também, para que vocês entendam o porquê que eu gostei do mangá e que atice aí a curiosidade de vocês, beleza? Então, pessoal, do que se trata o Vinland Saga? Ela é uma história seinen e fala sobre vingança, né? A maioria das histórias seinens que são baseadas em um cenário real, geralmente retrata esse tipo de história. Tanto é que o Vinland Saga ele é comparado com Berserk, porque o tema do Vinland Saga também ele tem um cenário nórdico. Então a gente vai ver muitos vikings, embarcações, até o que ele não tem é a fantasia que tem no Berserk. O Vinland Saga ele é uma história real. Então não tem dragão, então não tem aquelas feras marinhas, né? São tudo só crenças que os homens acham que tem. Então ele pega esse cenário viking e transforma em uma história de vingança. Qual que é essa história de vingança, Joey? Nós temos aqui o nosso personagem principal, é o Thorfinn. Ele é um garoto que está em busca do homem que matou o pai dele. Ele quer se vingar desse homem por ter assassinado o pai dele. Como vocês podem ver, ele é bem jovem. Na história também ele é bem jovem. Tanto é que ele é bem baixinho. Só que isso não é problema para ele nas batalhas, porque ele consegue ser muito ágil. E ainda ele usa duas adagas. Uma das adagas pertencia ao pai dele. E ele utiliza essa adaga para batalhar. Logo nos primeiros volumes da história, ele já encontra o cara que assassinou o pai dele e ele sai em busca dessa vingança. Tá aí o que eu falei que acontece, que eu vou ter que revelar um spoiler para vocês, para fazer com que vocês fiquem curiosos. Vocês podem ficar pensando, Joey, então o Vinland Saga ele fica preso nessa típica história de vingança. Ele vai lá, quer se vingar do cara que matou o pai dele, o cara morre ou o cara foge, ele fica correndo atrás e o mangá inteiro vai ser essa história, né? Ele atrás do cara que assassinou o pai dele. Não, galera. O Vinland Saga, eu posso dizer pra vocês que ele é o mangá que tem mais reviravoltas que eu já li até hoje. Eu não tô brincando. Acontece muita coisa no início da história que você fica, meu, por que isso aconteceu? E você fica impressionado. Tanto é que ele começa a andar junto com o cara que assassinou o pai dele. Depois, do nada, ele começa a andar também com o cara que quer se tornar o novo rei da Inglaterra. Depois, ele vira um escravo. Depois, ele esquece toda essa história de violência e agora ele quer se tornar uma pessoa pacífica, ele quer viver a vida dele. Então acontece muita reviravolta na história e que você fica, cada vez faz você ficar mais preso. Eu confesso que no começo, quando eu comprei o Vinland Saga, foi por uma indicação de um amigo meu. Ele falou, a compra é legal, fala sobre vikings, é uma história legal. Eu falei, tá. Era na época que eu tinha mais preconceito de comprar as coisas. Comprei. Eu li o primeiro volume e foi aquela história, tá, vamos ver o que vai acontecendo, né? Aí pegou o volume 2, tá, vamos ver. Aí o volume 3, volume 4, volume 5, volume 6, volume 7, Jesus! Volume 8, volume 9, 10, 11, agora... Meu Deus, eu não canso de ler esse mangá. Toda vez que eu compro é entusiasmado assim, 1000 pra ler o mangá, porque, meu... O Thorfinn, ele é um personagem que ele desenvolve tanto na história que você fala aonde mais esse cara pode chegar. E o que nos leva ao porquê que o nome do mangá é Vinland Saga.
Vinland, pessoal, seria o que os vikings, seriam o que os nórdicos consideram como se fosse uma terra perfeita, uma terra sem violência, uma terra onde você pode viver em paz. O Thorfinn, no começo da história, ele é um personagem extremamente violento. Ele só pensa em matar, ele só pensa em vingança, ele só pensa nele. Depois de algumas coisas que acontecem na história, mesmo com esses spoilers que eu dei, galera, quando vocês veem o motivo daquilo ter acontecido, fica bem melhor e eu garanto que não estraga a surpresa de você ler. Depois que ele vira um escravo, depois que ele é vendido, que ele tem uma vida mais dura, ele começa a dar mais valor na vida. E daí ele se arrepende de muita coisa que ele fez no passado. E ele vira um novo Thorfinn. Só que o que acontece? As coisas do passado que ele fez, mesmo ele querendo se livrar delas, ele não consegue. Até essa caminhada dele ser um assassino e virar uma pessoa pacífica, ele conheceu muita gente. Chega no meio da história, ele quer encontrar a Vinland, né? Que ele quer encontrar essa terra sem violência pra ele viver lá com as pessoas que ele gosta. Só que o que acontece? Ele conheceu muita gente durante essa caminhada até ele se tornar uma pessoa pacífica. E essas pessoas não vão esquecer do tipo de Thorfinn que ele foi. Então é uma história de alguém que quer se redimir, só que tem um passado muito sombrio e que esse passado vai continuar perseguindo ele. Então, basicamente, essa é a história de Vinland Saga. Eu garanto que se você pegar pra ler, vai ser igual eu. Você vai pegar os primeiros volumes, você vai achar uma história muito confusa, uma história assim, muito mais ou menos. Mas à medida que você vai lendo, que você vai vendo a história, a evolução dela, meu, sem palavras, é uma história magnífica e certeza, eu posso dizer com certeza absoluta, de que ele é um dos meus mangás favoritos que estão sendo lançados atualmente e é um dos mangás daquele que eu pego pra ler com gosto e quando chega no final, dá aquela tristeza. Ainda mais agora que a gente alcançou a edição japonesa. Então, para lançar aqui no Brasil vai demorar 1000 anos, porque o Vinland Saga também demora muito tempo para lançar lá no Japão, infelizmente. O que também pode fazer você gostar da história é justamente esse cenário nórdico. O mangaka, ele é muito inteligente, então ele pesquisa a fundo. Desde as embarcações até o tipo de batalha que eles faziam, quanto eles eram sanguinários. Você lendo a história e tendo a visão do Thorfinn, você vai ter realmente a visão de como era um nórdico. Às vezes você pode pensar, nossa mano, mas como os caras eram idiota e pensava nisso, é que tinha essa crença. Mas o autor consegue passar isso pra história e você entende melhor a cabeça de como que era um guerreiro nórdico. O que ajuda também, galera, a deixar a história mais bacana é os traços do autor. Os traços dele são sensacionais, principalmente no design das embarcações. Meu Deus, ele desenha muito bem. Vocês vão ver aí nas ilustrações. Nas batalhas também, ele consegue, porque o Thorfinn ele é muito ágil. Então a gente sabe que quando o personagem é muito ágil, o autor precisa ficar desenhando ele várias vezes assim. E não fica confuso. O traço do autor é muito bem desenhado, inclusive é um dos traços que eu mais acho bonito atualmente. O legal, mesmo sendo uma história seinen, ele consegue misturar um pouco da comédia que a gente encontra mais nos mangás shounen. E também alguns personagens em algumas cenas têm um traço mais cartoonizado, justamente para não deixar o mangá pesado. É um mangá que tem uma história séria, mas ao mesmo tempo que a história é séria, você consegue se divertir bastante lendo. Então, os traços do autor, eles são traços sensacionais, é aquele tipo de traço que realmente combina com o tipo de história que ele quis passar. Sobre a qualidade do mangá, galera, o mangá está com uma qualidade simples, ele está com a capa mole, porém com desenhos na contracapa, página em papel jornal, então é aquele papel jornal mesmo bem antigo. O mangá ele começou a ser vendido pelo preço de R$ 11,90. Atualmente o mangá está custando R$ 13,90, então teve aí um aumento de R$ 2,00. Não sei porque cargas d'água, o mangá ele começou com uma classificação indicativa de 14 anos, porém agora ele está com uma classificação indicativa de 18 anos. Na minha humilde opinião, acho que desde a edição número 1 tinha que ser para maior de 18 anos, porque o tom da história é um tom mais sombrio. Você aí que geralmente não gosta desse tipo de história, nem pega para ler pela classificação indicativa. Mas se quiser dar uma chance, tenho certeza que você vai gostar. Pessoal, se você ainda não tem nenhum volume de Vinland Saga e depois dessa review, ou até mesmo já tinha se interessado e a review ajudou você a abrir mais a sua cabeça, sinto dizer que a edição número 1 é uma edição que você não encontra mais pelo preço da capa, você só vai encontrar ela por um preço muito alto. Dei uma pesquisada na internet antes de fazer a review, o que eu achei mais barato estava custando R$ 45,
Claro que às vezes você pesquisando mais a fundo você pode achar mais barato. Mas eu já vi, inclusive no site da Amazon, essa edição número 1 custando cerca de R$60. Então, as primeiras edições elas estão mais difíceis de encontrar, até mesmo devido a um mangá ter essa periodicidade bimestral, então já tem um certo tempo que ele está sendo publicado. Você aí que quer começar a sua coleção de Vinland Saga, pode sofrer um pouquinho aí para encontrar essas edições. O que eu aconselho, vai pegando as edições que estão sendo lançadas para você já deixá-las reservadas e conseguir comprar pelo preço de capa, e depois você corre atrás dessas edições mais antigas. Pode demorar, mas nada é impossível, eu tenho certeza que você vai conseguir completar a sua coleção. Então pessoal, essa foi a minha review de Vinland Saga, eu espero que vocês realmente tenham gostado, é uma review que foi pedida por muitas pessoas. Deixa aí nos comentários quais são os próximos mangás que vocês querem que a gente traga aqui como review. Também se inscreva no canal se ainda não for inscrito, deixa o seu gostei no vídeo. Nos vemos na próxima, galera. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. É isso aí, valeu, valeu!